mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: do Gênesis ao Apocalipse. Divisa o Evangelho eterno. Pensamento. A Bíblia Sagrada é muito importante para toda a raça humana. Mensagem sequenciada. Vamos fazer um paralelo bíblico, comparativo e real, versículo após versículo, história expressa de gerações que vivenciaram esse tempo. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que existe, as origens do original da sua criação, o céu, a terra, o mar, o universo, a galáxia, os peixes, as aves, os gados, os répteis e tudo que existe, assim como o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Salmos 148, versículo 6. E os confirmou para sempre. E lhe deu uma lei que não poderão ultrapassar. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. O sábio olha para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou. Isaías, capítulo 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo? Jeremias, capítulo 6, versículo 10. A minha palavra para eles é vergonhosa, porque estão tudo enquadrado nos vernáculos sagrados. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as coisas santas com as suas obras imorais. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. O inferno é morada de demônios, de Satanás, da dona morte, dos ímpios, das nações que se esquecem de Deus e dos defraudadores da palavra. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. O Evangelho é eterno. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 19. Nem a mais e nem a menos, mas é segundo está escrito. Ao toque de 5 segundos. Revelações extraordinárias, extraído da Bíblia Sagrada, será ministrada nesta hora. E você ouvirá que a Bíblia Sagrada é muito importante. Entenda, perceba, acredite, aceite, pois a divindade suprema, a autoridade máxima, o Criador que fez tudo, vos escolheu para um propósito. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada, observamos diversas entonações, diversos vernáculos, diversas sílabas, diversas letras, diversas vogais, diversos tio, diversas interrogações, pensamentos e palavras. Mas ao observar a Bíblia Sagrada e expressar em todos os vernáculos em que ela existe e para que ela existiu, ela foi inspirada por homens santos, inspirado pelo Espírito Santo, para que viesse assim a mostrar para um tempo, para uma época ou para uma geração que viesse a existir como essa que existe. Esta Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós encontramos do Gênesis até o Apocalipse. Deus deixou para exemplo fatos, evidência, história de gerações de homens e mulheres que uma vez viveram em tempos passados, uma vez eles viveram, vivenciaram, enxergaram, curtiram
autoridade máxima do Criador que fez o céu e a terra e de tudo que existe. E se eu existo e se você existe, é porque a divindade suprema, o Deus que fez o céu e a terra, não permitiu que nem o aborto viesse a tirar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Irmão, Deus vai falar aqui hoje, irmão, de um jeito que você ouvirá. Hoje você vai ficar de orelha em pé. Hoje o teu olho vai estatalar. Hoje você vai ficar de boca aberta. E se o teu nariz está empinado, o teu nariz vai voltar a andar reto. A tua língua vai voltar a profetizar. A tua vida vai começar a criar um rumo de caminho que você entenderá que você nasceu para fazer a diferença. O dia de hoje, eu falo sem ter medo de errar, será um dia memorável, será um dia lembrado, será um dia comentado em que muitos hão de falar. Se lembra aquele dia, o pregador tal que não existe mais na terra dos viventes? Sim, nós se lembramos. Ele pregava a palavra e pregava com autoridade. Ele queria nos trazer o senso, a consciência que a abominação, imoralidade, confusão e incesto não faz parte do currículo de Deus. Isso aí faz parte do currículo humano dos homens imorais que vivem conforme o curso desta vida. Irmão, Deus vai falar aqui hoje, hein? Deus vai falar aqui hoje, hein? E eu vou entregar tudinho aqui hoje. Antes de atravessar desta vida para outra, entregarei um tio, uma vírgula, uma símbolo, um vernáculo, uma letra, uma vogal. Deus vai falar aqui hoje com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas na terra dos viventes, antes de atravessarmos para o mundo invisível. Antes de eu entrar na profundidade, eu quero fazer um agradecimento primeiro terreno. Esse eu vou incluir na gravação. Eu quero agradecer a diretoria pela oportunidade das portas abertas de estar nesta emissora de rádio e que eles têm sempre observado o nosso testemunho e não têm deixado se levar pelos linguarudos. Eu quero agradecer a presidência também, que tem também nos confiado de estar aqui no ato do tom, da locução, da comunicação, da expressão, de tudo aquilo que você sabe que tem unção. Se é são, então tem que ser santo. Eu quero agradecer aos amigos locutores e pregadores que aqui labutam dentro desta emissora de rádio, que também confiando e até desconfiando, sabe que nós temos um ministério, mas pelo menos eles ainda apoiam o nosso ministério aqui no dia de hoje. E certo, e uma pausa para abrir um parêntese. O pastor Ricardo, em especial, quero mandar um alusão para ele, porque é um homem de Deus, e ele, eu vejo que não tem desconfiança do nosso ministério, sabe que Deus é conosco, e Deus vai nos usar aqui hoje, irmão, de um jeito que você nunca ouviu, mas você vai ouvir não porque seja eu, mas porque há um urgente de Deus sobre a face da terra, em verbalização de sua palavra. Ai, meu Deus do céu, Deus vai falar aqui hoje, irmão, Deus vai falar! Antes de me aprofundar, deixa eu primeiro aqui fazer um agradecimento celestial ao povo celeste. Deixa eu fazer um agradecimento ao povo do reino dos céus, que em breve estarei se encontrando com eles. Os defraudadores já estão tudo felizes. Até que enfim ele vai partir logo. Chega de verdade. Esses aí cantam até a música da Rose Nascimento. Chega de ouvir tanta verdade. Chega de tanta verbalização. Eles revertem tudo. E quem já gosta de distorcer, eles distorcem até as músicas. Mas vamos lá. Essa é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a chapa vai ficar quente aqui hoje, irmão. Vamos lá então. Deixa eu fazer um agradecimento ao povo do reino dos céus, ao povo celeste. Primeiramente eu quero agradecer ao Deus que fez o céu e a terra, ao Deus que fez o céu e a terra, que me escolheu para esse tempo, para esta hora, para esta geração. Eu quero fazer um agradecimento a Jesus Cristo por me salvar e purificar os meus pecados através do seu sangue purificador, e por ser ele a palavra viva e eficaz
e o Salvador da minha alma. Eu quero agradecer ao Espírito Santo por me interpretar as Sagradas Escrituras e me guiar em toda a verdade e me convencer e esclarecer acerca do pecado, da justiça e do juízo, e continuar me esperando até o dia de hoje. E eu quero agradecer aos meus irmãos celestiais, aos anjos, por me guardar e me livrar de todo mal, ao anjo que está ao meu redor e ao anjo que vem na minha retaguarda, profetizado pelos profetas e escrito nos mantos sagrados da palavra de Deus. Este é o povo que eu te apresento aqui hoje, o povo do reino dos céus, os nossos irmãos anjos, que em várias hierarquias, na hierarquia angelical, conhecemos os arcanjos, os querubins, os serafins e assim sucessivamente, e os anjos mensageiros da parte de Deus. Eu sempre falo, irmão, e hoje aqui eu vou repetir: eu não vou perder para anjo e nem vou perder para natureza, porque a Bíblia já profetizou, já está escrito e profetizado que os anjos retornarão aqui para pregar, e a natureza na reta final vai pregar também, vai sinalizar e vai mostrar o tempo do fim, que Jesus está voltando. Se eu fosse olhar para a circunstância, eu não pregaria aqui hoje, sou sincero, não pregaria, mas Deus é quem dá a inspiração e quem cuida da circunstância. Vamos lá então, seja o que Deus quiser. Agora, uma coisa eu vou falar, hein? Defraudador, caluniador, fofoqueiro, frutiqueiro, advogado do cão, servo do Satanás, emissário do inferno, perseguidor de ungidos, se desligue enquanto é tempo, hein? Porque essa mensagem de hoje é mensagem de arranca-toco. Essa mensagem de hoje é aquela mensagem que você vai ouvir. O que eu estou fazendo parando ouvindo isso? Eu estou te aconselhando, sai da sintonia enquanto é tempo, porque você não é obrigado a me ouvir. Se está ouvindo, é porque gosta. Se gosta, é por isso que está gravando. Porque eles gravam, Dona Rodrigues. Eles reclamam, mas eles gostam. Eles ficam reclamando, mas eles gostam. Eles até gravam, estão até gravando uma hora dessa. Já soltaram até a pausa da gravação, para ver se vai pegar num tio, numa vírgula ou num vernáculo. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje, lendo a Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio diz que a lei, ela é fogo, a palavra é fogo. Eu lendo isso, irmão, chamou muito a minha atenção. Está lá no livro de Deuteronômio. Hoje vai torrar aqui até os aparelhos que estão de mal intenção contra a tua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas, porque as tecnologias foram feitas para abençoar, não para amaldiçoar. A tecnologia foram feitas para beneficiar, para ajudar, para pregar, para anunciar, para louvar, para bendizer o nome desse Deus que fez o céu e a terra. A lei é fogo. As palavras de Deus têm fogo no meio. Jesus falou também que as palavras é como um fogo. E Jesus também disse: eu não julgo a ninguém, aos defraudadores. É por aí, Jesus, o mistério. É isso aí mesmo, Jesus. Vem pro nosso lado. Igreja de Porta Larga. Jesus, calma, eu não julgo a ninguém. Mas as palavras que eu tenho pregado vai julgar a muitos no último dia, no juízo final, no tribunal de Cristo. Aí eles ficaram sem graça. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Foi saindo um por um. Só ficou os discípulos. Mas vamos lá então. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu tenho observado e sentido o sentimento de Deus para com a raça humana. Uma vez esse Deus, tendo um sentimento como o Criador do céu e da terra, a única coisa na preocupação do coração de Deus é avisar e tirar o homem ou a mulher do caminho mau, do caminho torto, do caminho do abismo, do caminho das más conversações que corrompem os bons costumes,
1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Deus vai falar aqui hoje, irmão, com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Hoje será um tempo memorável, um tempo aos quais a divindade suprema, a autoridade máxima, o Deus que fez o céu e a terra, tem que ser respeitado num tio, numa vírgula, num vernáculo, numa símbula, numa vogal. Deus tem que ser respeitado pelos seres humanos, pelos animais, por tudo que existe sobre a face dessa terra. Do Gênesis ao Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, que é o tema da mensagem de hoje, do Gênesis ao Apocalipse, encontramos assuntos, fatos, evidência, história de um povo, de uma civilização que viveu no seu tempo. Eles viviam, cantavam, casavam, brincavam, criavam seus filhos, envelheciam, mas mais bem-aventurado, ainda que seguisse nesse seu segmento humano, do menor ao maior, desde a tua meninice até a tua velhice, só era bem-aventurado quem obedecia a palavra de Deus. Irmão, do Gênesis até o Apocalipse, um ano, faltaria tempo para que eu viesse a verbalizar, para que você viesse a verbalizar, para que a criança viesse a verbalizar, para que a mulher viesse a verbalizar. Faltaria tempo, um ano, para se verbalizar tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Agora, não existe evangelho segundo Gelson escreveu. Não existe evangelho segundo o pastor Ricardo escreveu. Não existe evangelho segundo o pastor Antônio Rodrigues escreveu. Não existe evangelho segundo o presbítero Edson Santos escreveu. Não existe evangelho segundo a diretoria, a presidência, os locutores escreveram. Como que eles conseguem meditar no evangelho que nós nem conhecemos, que escrevemos, e começam a fofocar? Eles têm tempo para criar um evangelho de fofoca da tua vida, da minha vida, de nossas vidas. Como que eles não acham tempo para o evangelho da palavra de Deus, que fala da vida de Jesus, que fala da vida do Espírito Santo, que fala da vida da autoridade máxima, que é o nosso Deus, que fala da vida dos anjos, seres angelicais? Que tempo é esses que eles arrumam para falar da tua vida e da minha vida, e não arruma tempo para falar da vida de Jesus, e não arruma tempo para falar da vida do Espírito Santo, e não arruma tempo para falar da vida do Criador, da vida dos seres angelicais? E detalhe, ainda se tornam advogados do cão, advogados do diabo, advogados do inferno, defendendo a obra das trevas e não defendendo a obra da luz. Irmão, Deus vai falar aqui hoje, hein? Deus vai falar aqui hoje, hein? Eu vou entregar tudinho aqui hoje. Eu vou entregar tudinho aqui hoje, hein? Do Gênesis até o Apocalipse, é muitas histórias. Aí muitos até reclamam, como é que o Antares todo ainda não se converteu? Como é que das comunidades circunvizinhas ainda não se converteu? Como é que o Brasil todo ainda não se converteu? É porque tem os fofoqueiros de plantão que atrapalham a obra de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É falta de Bíblia, falta de oração, falta de busca, falta de consagração, falta de ir ao monte, falta de ir à escola dominical, falta de obedecer a uma autoridade sacerdotal, falta de estar na igreja. Porque essa turma também se encontra na Bíblia Sagrada. Os mexeriqueiros, os fofoqueiros, os linguarudos, os desocupados, os que se ocupam com o que não convém, os que buscam a obra das trevas, também tem na Bíblia. Livro de Isaías. Irmão, ainda tem alguns crentes que ainda dá ouvido, irmão. Ainda tem alguns crentes que parece que é funcionário da Colurb. Descarrega aqui no meu ouvido todo o lixo de fofoca. Vem. Quem caiu? Sabe da maior? Aí vem o recolhedor do lixo. Sabe da maior? Aí vem o colhedor de coleta lixal. Fala, quem? Fulano cai, fulano enfraquece, fulano voltou atrás, fulano isso, aquilo, outro. Deus vai falar aqui hoje, irmão. Deus vai falar aqui hoje. Do
do Gênesis até o Apocalipse. Tem assuntos que um ano, irmão, um ano, faltaria tempo para se verbalizar tudo que está escrito na palavra de Deus. Faltaria tempo. Mas vamos lá então. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Deus tem uma preocupação muito grande em levantar atalaias, em levantar profetas e profetisas, em levantar missionários e missionárias, em levantar pastores e sacerdotes, em levantar homens e mulheres que venham se dedicar à oração, ao monte, à consagração, à sua palavra, à Bíblia Sagrada, que venha buscar ao Deus que fez o céu e a terra. A Bíblia Sagrada, irmão, é muito importante para toda a raça humana. O Evangelho é eterno, ele não muda. São os homens que estão mudando sem autorização de Deus. E eu vou focalizar bem isso aqui que eu vou falar. Hoje em dia, não se prega mais o Evangelho do jeito que ele é, por 3 princípios. Primeiro, ou está com medo do diabo. Segundo, ou está com medo da fúria humana. E terceiro, que é o pior de todos. Esse que eu vou falar vai doer, mas eu vou falar, irmão. Esse eu vou entregar tudinho aqui hoje. O terceiro é o pior de todos. Ela não fala é porque está enquadrado na palavra de Deus. Ele e ela não fala é porque está enquadrado na palavra de Deus. Porque o pensamento deles é esse: se eu falar, alguém vai saber o meu erro, o meu pecado, o meu delito. Alguém vai descobrir aonde é que eu estou enquadrado na palavra de Deus. São esses 3 princípios básicos. Para isso, eles inventaram outras falas, outras conversas, outros comentários, outros falatórios profanos. Nem tudo é o que está escrito. Aí depois vem, não, Deus só quer o coração, o evangelho do coração. Aí depois vem, se preocupa com a escritura, não, deixa isso aí de lado. Estamos num tempo moderno, tempos modernos. Eita, noveleiro e noveleira. Irmão, se for fazer um troféu Nobel, tem um troféu Nobel da paz, troféu Nobel da fome, aqueles que estão combatendo a fome, tem um troféu Nobel do melhor jogador, tem um troféu Nobel de tudo para essa vida. Mas se for fazer um troféu Nobel, quem é o mais fofoqueiro, se é o homem ou a mulher, as mulheres estão perdendo, porque os homens agora estão fofocando mais do que mulher. Então mais noveleiro do que mulher. Conhece a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, a novela das 9, aí não se contém, vai lá para a sessão das 10, aí não se contém com a sessão das 10, vai lá pro Corujão, aí quando é no outro dia, você não sabe se está olhando para um ser humano ou para uma coruja, porque o olho está desse tamanho. O que foi, meu irmão? Eu não sei. Eu vou tomar um remédio, o meu olho não consegue fechar. Aí você já sabe, é corujão, irmão, é 24 horas na TV, tirando a visão dele, ó, TV, você já sabe, tira visão. E a novela? O camarada tá amarrado e morto, tá mortinho, irmão. Nó, amarrado, vela, morto. E o diabo só gosta disso, daquilo que tá amarrado e morto. Se tá amarrado e morto, é da freguesia de Satanás, é cliente dos demônios. Sério? É mercadoria do inferno. A dona morte só vem buscar para levar e o lançar ao inferno. Sabe por causa de quê? A Bíblia Sagrada, irmão, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é contra Satanás, é contra os demônios, é contra a feitiçaria, é contra os vícios, é contra a bebedice, é contra a idolatria, é contra a prostituição, é contra os defraudadores da palavra, é contra os efeminados, é contra os homens imorais, é contra os homens abomináveis, é contra os homens que cometem incesto, é contra os homens que cometem confusão, é contra os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Achou, né? Não corre não que Deus te achou hoje. Tu tá vendo? Agora você sabe o porquê de quê? Que o vernáculo mudou. Nem tudo é o que está escrito. Eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão, do Gênesis até o Apocalipse. Por isso que eles não falam, é porque está enquadrado na palavra. Irmão, você acha que a palavra de Deus não me corta, não? Me corta também. Ela corta pra aí, ela corta pra cá, ela corta pra cá, ela corta pra aí. Mas eu ainda estou se esforçando, porque a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra,
ao Criador que fez o céu e a terra. Quem é o homem? Quem é a autoridade que vem até criar lei para se levantar contra a Bíblia Sagrada? Irmão, até na Bíblia, na palavra de Deus, eu encontrei autoridades constituintes que se levantavam contra o Criador e morria feio. Morria feio. Deus dava corda. Quando ele puxava, ia pastar, comer capim, Nabucodonosor. Ou então, a Jezabel, que é jogado de alto a baixo. E o que acontece? Os cães não comem aonde está as vaidades dela. Ou então, rei Herodes, uma das piores mortes que eu já vi aqui na Bíblia Sagrada. Tem muitas, mas essa, irmão, foi terrível. Irmão, se fosse dar um troféu Nobel do filme de terror escrito na Bíblia Sagrada do rei Herodes, seria pior. Diante da multidão, a multidão começou a aclamar ele como um Deus, e ele começa a aceitar a glória para si, e o povo começa a dizer: isso não é um homem, isso é um Deus. E ele é verdade. Quando ele aceita para si a glória e não glorifica o Criador, a Bíblia diz que o anjo fere. E quando o anjo fere, a Bíblia diz que ele morre, expira, comido de bicho. No mesmo instante, está de decomposição viva, irmão. O anjo toca, ele cai. Imagine a multidão olhando para o rei Herodes, quando vê o rei Herodes se desfazendo em bichos. Irmão, foi na mesma instante, irmão. O bichinho de tapuru apareceu na hora. Saiu pelo ouvido, saiu pelo nariz, saiu pela boca, saiu pelo olho, saiu pela mão, saiu pela perna, e tudo quanto é canto os bichinhos saiu no mesmo instante, porque a glória tem que ser dada a Deus, tem que respeitar a Bíblia Sagrada, tem que respeitar a Jesus Cristo, tem que respeitar o Espírito Santo, tem que respeitar os seres celestes, os nossos irmãos, os seres angelicais. Ou você acha que não vai morrer? Nós somos mortais. Hoje estamos aqui. E amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar entrando dentro de um paletó de madeira. Tadinho, bonitinho, foi embora. Vamos cantar. Fundo fúnebre. Canta o louvor. Ao passarmos jornadas unidos, tadinho dele se informou. Levou os canudos todinho pro cemitério. E vai a turma atrás. Culto fúnebre. Vamos lá. Vai, canta, solta o louvor! Ao passarmos rodados unidos. Ele acabou de se formar, por que ele não pregou, hein? Assim é a nossa vida. Hoje estamos aqui e amanhã podemos estar do outro lado da vida. E qual seria a tua conversa com a divindade? Qual seria o teu parecer? Qual seria a tua desculpa? Porque Deus vai pedir tempo, vai pedir conta do tempo que passou e o que vós tem feito com o vosso passatempo. Porque o certo está passando a ser errado e o errado está passando a ser certo. Deus vai cobrar nessa vida e em breve do outro lado da vida. Muitas pessoas ficam se teleguiando por Satanás e pelos demônios. Depois, no final, vai direto ao inferno. Não se fala mais disso, não. Essas palavras tu não ouve mais, não, irmão. Crente moderno, pregador moderno, não prega mais isso. É só campanha da porta larga, campanha da avenida asfaltada, campanha de tudo quanto é tipo de vernáculo para facilidade. Agora, céu e inferno não se fala mais, não. Vinda de Jesus, olhe lá. Eles até oram: Jesus, não vem agora não, demora a vir. Jesus, não vem agora não, demora a vir. Aí Jesus: é mesmo, é? Você quer ficar na terra? Então tá bom, eu vou te deixar aí. Aí vem o arrebatamento da igreja. Sobe só os fiéis. Irmão, imagine a cara do sacerdote. Aquela multidão de gente chegando na porta dele. Isso aqui é piada não, irmão. Isso aqui vai acontecer. Muitas pessoas revoltadas e irritadas porque não subiram no arrebatamento da igreja. Porque são pessoas que não meditam nas escrituras. São pessoas que não buscam na oração. São pessoas que não leram a palavra. Eles entendem tudo nessa vida. De novela, então, nem se fala, irmão. Consegue ensinar pra família todinha. Sabe, a dona Joana traiu o João. Sabe, a Joaquina fugiu com o Fernando. Sabe, o Ricardo, olha, ele fugiu com a dona Maria. Sabe, o fulano de tal, ele andou de jeito. Eles falam tudinho, irmão. O tempo direitinho. Até da trapaça
eles falam. Agora pergunta a Bíblia, pergunta a palavra de Deus. Ah, para com isso. Acabou de acabar a novela, agora tempos modernos. Nós estamos nos tempos modernos. Você vem com essas coisas aí, vamos se modernizar. Não precisamos mais de Bíblia, não precisamos mais disso daí não, porque os tempos são modernos. Eles conhecem Sessão da Tarde. Hoje aqui eu vou falar até das corujinhas do Sessão da Tarde. Eles conhecem Sessão da Tarde. Eles conhecem Vale a Pena Ver de Novo, não é mais Vale a Pena Crer de Novo não. Aí chega, fica doido para chegar logo 6 horas. Para poder ver a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, a novela das 9. Aí pega uma canjinha na sessão das 10. Aí não se contém com a sessão das 10. Vai lá pro corujão. Aí no outro dia, você não sabe se tá vendo uma pessoa, um ser humano, ou se você está vendo uma coruja, porque o olho está desse tamanho, está depressivo, porque a nossa alma se alimenta da palavra de Deus, é da palavra do Senhor. Isaías capítulo 14 e o versículo 23 diz: para dar de vassoura de fogo nas corujas e em Satanás. Lê no Espírito que você vai entender lá. Falta de oração, falta de Bíblia, falta de ensinamento, falta de busca, falta de consagração, falta de ao culto à noite, falta de ir ao monte. Irmão, os cultos estão até esvaziando, porque a amarração e a mortandade está tão forte na tira-visão, na imagem da besta que fala, naquela caixa de Baal, e na internet, a Babilônia virtual, está tão forte ali o entretenimento e o distraimento, que os cultos estão tudo esvaziando. Tô mentindo? Não viu nada ainda. Aí a imoralidade está aumentando, a abominação está aumentando, o incesto está aumentando, a confusão está aumentando. Vou te explicar. Eu vou te explicar direitinho, vou te detalhar conforme a ordenança que Deus deu a Moisés. Olha, a imoralidade, o certo passou a ser errado, ninguém tem mais senso do pudor, são poucos que estão tendo senso do pudor. A abominação, homem com homem, mulher com mulher, o incesto, sexo em família, pai apanhando a filha, o tio apanhando a sobrinha, o avô apanhando a neta, o primo apanhando a prima, isso é incesto. E a confusão, o homem fazendo sexo com animal. Em tempos passados, Deus já estava preocupado com os animais, porque os figurinos, os elementos, uns fora da lei, gostavam de fazer sexo com o animal. Fazia sexo com a porquinha, fazia sexo com a jumentinha, fazia sexo com a égua e até com a sua cachorrinha de estimação. Misericórdia! Pra minha vida, pra dele não, já são abomináveis. Irmão, agora você exagerou. Lógico, você não lê matéria de jornal, você não conhece nem o cotidiano e você também não conhece nem a Bíblia Sagrada, porque já no cotidiano, no Jornal Expresso, 4 matérias, 4 elementos são presos por fazer sexo anormal, sexo animal, fora da natureza humana. 4 elementos são presos. Um foi pego fazendo sexo com a porquinha, o outro foi pego fazendo sexo com a jumentinha, o outro foi pego fazendo sexo com a égua e o outro foi pego fazendo sexo com a cachorrinha de estimação. Em tempos passados, Deus tinha preocupação com a conduta moral de um animal, porque os animais não querem não, irmão, tá sendo forçado, tá sendo ameaçado. Se você não fazer, ninguém vai ver, eu vou te matar. E os bichinhos tá sendo forçados. É como aí essas abominações que estão querendo forçar pra dentro das igrejas. O que é anormal é anormal, o que é abominação é abominação, o que é imoralidade é imoralidade, o que é incesto é incesto, o que é confusão é confusão. Não podemos sair do contexto daquilo que traz ordem, moral e justiça para a raça humana, que é a Bíblia Sagrada. A lei de Deus, acompanhado com a graça de Jesus, foi estabelecido na terra para trazer ordem, moral, justiça e as bases familiares. Irmão, vou entregar tudinho aqui hoje, não adianta nem fazer biquinho. Hoje eu vou entregar tudinho aqui hoje. Porque a Bíblia Sagrada é um livro que faz e tem história. A Bíblia Sagrada é muito importante para toda a raça humana. A Bíblia Sagrada é um documento histórico. É um livro de referencial de valores éticos. É uma
Porque através da Bíblia Sagrada, conhecemos o passado, entendemos o presente século e vamos conhecer qual será o fim do futuro de todo ser vivente se tentar contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é uma fonte de inspiração até para as artes, é uma fonte de riqueza espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz. Para se pregar o evangelho eterno da palavra de Deus, você tem que estar vivo espiritualmente, irmão. Aí você vai ser eficaz na hora da ministração. Aí você vai ser eficaz. Irmão, encontramos na própria Bíblia Sagrada Deus pregando. O próprio Criador, para você ver que a Bíblia Sagrada na pregação é muito importante. Deus prega assim: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Operando eu, quem impedirá? Jesus Cristo prega assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. O Espírito Santo prega assim: eu quero convencer do pecado, da justiça e do juízo e te guiar em toda a verdade. Os anjos celestiais pregaram e em breve retornarão aqui para pregar. Vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos e não aguardaram, no juízo final Deus acerta com todos vocês. Os verdadeiros, os sacerdotes, pastores, atalaios, profetas proclamaram, anunciaram, pregaram e revelaram a lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca entrarão nos céus, nunca provarão o que é estar no paraíso. A natureza e os animais pregaram assim, e faz dos seus ventos seus mensageiros, e a muda jumenta que falou com voz humana, e até aquela praga do inferno se meteu a pregador. Ele chega para Jesus e diz assim, Satanás dizendo assim para Jesus: Jesus, está escrito, Jesus, está escrito, Jesus. Jesus olha para a cara do miserável: até tu agora quer dar de pregador, Satanás? Uma coisa eu tenho para vos dizer: só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Não se conteve o inimigo de nossas almas, saiu fora da missão e jogou por demônios. Porque os demônios creem, pregam, estremecem, tem doutrina pervertida, tem sinagoga para congregar, faz discípulo da maravilha do erro e faz até pedido, e possui porcos e serpentes. Os demônios até oram, você sabia disso? Heresia, porque tu não conhece a Bíblia. Você tá tão noveleiro, você tá tão filmileiro. É filmileiro isso mesmo? Oh, tá tão viciado nos filmes, até no filme já tem letrinha pra tu. É uma prisão para tua mente, tá aprisionada a mente. Mas os demônios eu encontrei na Bíblia, demônio orando. Heresia, tu não conhece a Bíblia? Vai ler a Bíblia que você vai conhecer. Demônio orando. Marcos capítulo 5. Os versículos adiante, o demônio se prostra, começa a clamar a Deus, implorando a Jesus, porque já tinha sabido e já sabia no inferno que o chefe deles, Satanás do inferno, já tinha tomado uma coça nos 40 dias da tentação de Jesus. Então ele sabia que se pedisse ao chefe deles, se pedisse a Satanás, Satanás não ia poder fazer nada por eles. Então o que eles fazem? Eles clamam a Deus, imploram a Jesus dizendo: não nos envie ao abismo, não nos envie ao abismo, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, nos envia aos porcos. Irmão, imagine a reação dos porcos, um olhando para o outro. Você ouviu? Linguagem porquílica. Você que entende a linguagem dos animais. Porque agora está tendo até um processo de estudo. Como entender a linguagem dos animais? É uma lei que está vindo aí para vigorar. Linguagem porquílica. Sai de lá. Jesus e os demônios conversando. Os demônios fazem um pedido depois de orar a Deus. Jesus, nos envia aos porcos. Imagine a reação dos porcos, irmão. Um olhando para o outro. Tu ouviu? Eu ouvi. Eles falaram que vão entrar na gente. Vocês vão querer? Não, ficar endemoniado não. Isso aí não é conosco não. Que negócio é esse? A divindade suprema nos fez para um propósito, não para ficar endemoniado. Então vamos se suicidar. Os bichos já começaram a correr. Ficar endemoniado não. Mas os demônios chegou mais rápido, pegou os porcos. Mentira minha? Isso é falta de Bíblia. Você não quer ler Bíblia? A tua mente está ocupada, não está nem ocupada. Já está vazando. Já está vazando de tanta informação
formação maldita, mas formação bíblica tu não tem não. Tu não tem não. Você conhece tudo. Você conhece todas as novelas, até o que já vai nos próximos capítulos, quando terminar esse, você já sabe o que vai entrar. Todos os filmes de entretenimento você conhece. Você conhece até os desenhos moral. Você conhece muita coisa, mas a palavra de Deus, que você deveria se dedicar, se aprofundar e buscar, tu não tem buscado. Quando Deus quer, irmão, até os corvos viram garçom. Quando Deus quer, até os corvos viram garçom. O grande peixe vira submarino para transportar profeta. A jumenta profetiza. A jumenta não foi feita para esse imoral aí ficar cometendo um ato sexual com ela, não. A jumenta também foi feita para profetizar. Olha outros relatos que está saindo aí no jornal. A palavra de Deus, irmão, tem lei até para respeitar. Existe lei na palavra de Deus para conservar a conduta moral de um animal, quanto mais do ser humano. Se Deus tem preocupação com a conduta moral de um animal, quanto mais do ser humano. Vá lá para o livro dos Levíticos que você vai ver Deus falando a Moisés, escreve aí que tem uns camaradas sem vergonha aí, ó. Eles gostam de fazer sexo com animal. Repreende eles e, se for possível, que a carne seja logo destruída. Mentira minha? Tem de ler a Bíblia, irmão. Você não lê a Bíblia, por isso que você está falando isso. Você já está acostumado com o evangelho pirateado. Existem os piratas da Bíblia Sagrada, irmão. Você sabia disso não? Tem os piratas que andam por aí, que falam que nem tudo é o que está escrito. Existem os piratas do entretenimento, mas tem os piratas da Bíblia, que falam que nem tudo é o que está escrito. Aceite só o que for original. Aceite só a doutrina original. Evangelho só original, Bíblia Sagrada só original, pregação só original, revelação profética só original, os estatutos só os originais de acordo com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, os oráculos sagrados só os originais, as narrativas verbalizadas só os originais, as mensagens ministradas só os originais, e visão só real, original e verdadeira, só aquilo que é de Deus e biblicamente. Não aceite miragem e nem palavras distorcidas. Fazei prova de Deus, provai o Espírito, para ver, sentir e perceber se é de Deus ou de Satanás. Esse Espírito que se procede, pois Deus é Espírito e invisível, e os verdadeiros adoradores e pregadores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade, porque eles nasceram de novo da água e do Espírito. Deus vai falar aqui hoje, irmão, hein? Antes de meia-noite eu entrego tudo, hein? Ao observar a Bíblia Sagrada, em um paralelo em que nós, versículo após versículo, nós colocamos como comparativo real, que expressa a história de gerações que vivenciaram o seu tempo. E todas as vezes em que Deus estabelecia a sua lei e mandava repetir as leis, porque nós encontramos passagem que está escrita assim, repetições das leis. Sabe para quê? Para não esquecer. Repetição da graça, sabe para quê? Para não esquecer que é lei e graça. Nós encontramos que tudo foi criação e obra-prima de Deus. E detalhe, Ele nos deu uma lei para que nós não possamos ultrapassar. No livro de Provérbios 15:24 diz que o sábio olha para cima para se desviar do inferno que está embaixo. Porque no livro de Eclesiastes, o que já foi, foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do tempo que passou. Aí ele vem no livro de Isaías, o que vós tem feito com o vosso passatempo, como escapareis? Aí Jeremias explica, sabe o que é isso? Jeremias capítulo 6, versículo 10, o próprio Deus reclamando, a minha palavra para eles é vergonhosa, porque estão tudo enquadrado. Aí Ezequiel completa, são poucos sacerdotes, porque a maioria, eles têm transgredido a lei, têm profanado as coisas santas com as suas obras imorais. Aí 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 completa, então a morada deles é no inferno, eles vão tudo pro inferno, porque o inferno é morada de demônios, é morada de Satanás, é a morada da dona morte, é a morada dos ímpios e das nações que se esquecem de Deus e de
fica ligado que vem mais, hein? Que esse argumento aqui tu não ouve em qualquer lugar não, hein? Porque no Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz que o Evangelho é eterno. O Evangelho não muda. Mas irmão, como que eles estão mudando? Meu Deus, eu vou falar. Eu vou entregar tudo aqui hoje, hein? Como que eles estão mudando? É eles que mudaram a palavra de Deus, não. Porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Não muda. São os homens com as suas vidas imorais, com seus princípios imorais, que estão mudando. Eu quero ver, irmão, qual vai ser a desculpa desses defraudadores e dessas pessoas que distorcem a palavra diante de Deus. Eu quero ver qual vai ser a desculpa quando chegar no juízo final, diante de Deus. Deus, eu não sabia, Deus. Me perdoa, Senhor. No Teu nome nós profetizamos. No Teu nome nós falamos mistério. No Teu nome nós curamos. No Teu nome nós comunicamos até nas rádios, nas igrejas, aonde dá para falar, Senhor. Me perdoa, Deus vai olhar, eu nunca te conheci, seu imoral, seu abominável, seu incestuoso, seu cheio de confusão, seu defraudador, eu nunca te conheci! Tudo Deus vê, tudo Deus está vendo, não é nem a mais e nem a menos, é só você meditar em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 19, aquele que tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E aquele que acrescentar a mais, todas as pragas escritas nesse livro virão sobre ele. Imagina, irmão, do Gênesis até o Apocalipse, todas as pragas. Tem alguma praga aí perto de você? Tu vigia, hein, que isso pega, hein? Tem alguma praga aí perto de você? Tu vigia, isso pega, hein? Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que você está corrompido, porque você se teleguiou pelo linguarudo, você deu ouvido ao mexeriqueiro, você seguiu o fofoqueiro, por isso que você está desse jeito. Aí depois quer reclamar, poucas pessoas estão se convertendo, lógico, o fofoqueiro está ajudando o diabo, o linguarudo está do lado do inferno, essas pessoas estão caminhando para o abismo e quer te levar junto e você ainda se teleguia, você em vez de espalhar a palavra de Deus, você vai espalhar porcaria, por isso que a conversão está sendo devagar. Agora olhe que você começar a concentrar só na palavra, só na Bíblia, só na oração, só na busca, você vai ver como que todas as comunidades, até a nossa nação e outras nações se converterão rápido. Vamos lá então, continuando. Ao ler aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós encontramos muitas histórias, muitos argumentos, muitos fatos, muitas vidas que vivenciaram o seu tempo. Viveram felizes porque obedeceram a palavra, viveram infelizes porque seguiram conforme os seus próprios caminhos. Ao ler e meditar na Bíblia Sagrada, encontramos fatos, evidências e histórias de uma civilização de seres humanos que, ao desobedecerem a palavra de Deus, por causa dos seus caminhos imorais, por causa dos seus caminhos abomináveis, por causa dos seus caminhos incestuosos, ou por causa de suas confusão, foram destruídos. Em segundos, quem é um ser humano mortal para querer se levantar contra a divindade sagrada? Irmão, é dormir hoje e acordar no inferno. Nunca meditou nisso, não? Se levantar contra a divindade sagrada, se levantar contra os ungidos do Senhor, se levantar contra até a própria Bíblia, dizendo que nem tudo é o que está escrito, irmão. É dormir hoje e acordar no inferno. É ter saúde hoje e perder toda a saúde. É nascer e dentro de segundo morrer. Cair na mão do homem, Deus tira. Cair na mão do diabo, Deus tira. Agora caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar, a não ser se o próprio Deus lançar para fora. Livro de Salmos, de engano na minha casa não fica, vai. Ou então Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Tu nem é frio nem quente, tu é morto. Vão vomitar-me ar da minha boca, vai. Eu sempre procuro meditar nas Escrituras. Sempre procuro meditar na Bíblia Sagrada. Tenho usado todos os vernáculos possíveis. Tenho relatado e expressado ilustrações, conjectura, parábolas, pensamento, ideias, criações e sentidos. Lutando com toda a minha força, usando toda a minha imaginação e pensamento para te mostrar acerca do
invisível, acerca do mundo dos espíritos. Você quer ver uma? Existe um mundo oculto aos nossos olhos, que se chama trevas exteriores e inferno. A Bíblia Sagrada nos mostra acerca da linha das palavras, fazendo referência acerca do abismo das almas perdidas. Não é lenda, é realidade. O traidor foi banido. E quem é ele? Satanás e os demônios. Para a vergonha eterna dele. Escute isso aqui. Para a vergonha eterna dele. Ele governa os mortos. Para a vergonha eterna. E como lembrança diária, ele está lá governando os mortos. Fica rodeando por aí, ó. Fica rodeando por aí. Não, irmão, isso não existe. Não existe porque você não conhece Bíblia. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Muitos, ao entrar neste mundo inferior ou neste mundo interior, muitos, quando for parar nesse lugar, vão pensar assim: estou em outra dimensão, que lugar é esse? Mas não, é o inferno, tu já chegou lá. Aí vão perceber que foram banidos também para esse rio sombrio. Aí muitos vão pensar entre si: aonde foi que eu errei? Tu sabe? Aonde foi que eu errei? Tu sabe? Porque de engano ninguém consegue fugir aos olhos de Deus. Existe uma música que está sendo muito cantada. Eu medito muito na letra das músicas. E também medito muito na vida dos levitas, que se vendem ao mundanismo. São dois princípios que eu medito. Primeiro na letra e segundo naqueles que se diz que é de Deus e uma hora está lá no mundo. Ou então vende-se para o mundo. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Existe uma música que diz assim, ó: quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Eu quero saber em qual evangelho que eles encontraram isso. Qual evangelho? Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17 diz: não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque senão morreria fora do seu tempo. Quem tem promessa de Deus não morre? Brinca mesmo pra você ver só. Como é que você não vai pra terra dos pés juntos? Ou pra terra dos pés separados? Ou vai pro abismo? Ou vai pra escuridão? Ou vai pro mundo dos mortos? Ou vai ao inferno, que é o linguajar mais correto? Eles usam vários linguajar nesta vida terrena, mas ao certo mesmo, eles irão ao inferno. Eu vou te dar aqui do Gênesis até o Apocalipse, capítulos e versículos, para que você possa entender que a Bíblia Sagrada tem muito assunto, irmão. Tem muito assunto. E detalhe, um ano faltaria tempo para verbalizar tudo que se deve ser verbalizado. Vamos lá então, do Gênesis até o Apocalipse? Como diz o pastor Ricardo, vem comigo. Como diz o presbítero Edson Santos, fique ligado aí no manto por quanto Jeová, hein? Deus vai falar contigo através desses versículos. Um desses versículos você está precisando ouvir. São 66 versículos. Eu não sei nem se eu vou ter fôlego suficiente para isso, mas eu vou falar. Qualquer coisinha, pastor Antônio Rodrigues só manda recolher o corpo. Irmão, eu vou entregar tudinho aqui hoje, hein? Não se assusta não, varão. Fica tranquilo aí. Vamos lá então. Vou começar pelo Antigo Testamento. Antigo Testamento. A lei, os estatutos e os mandamentos de Deus. Livro de Gênesis nos mostra uma promessa: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No próprio livro de Gênesis nos mostra acerca do dilúvio, o arco-íris, a confusão das línguas e a destruição de Sodoma e Gomorra, e dos anjos que apareceram e foram vistos a olho nu. A olho nu. E no finalzinho de Gênesis, Gênesis capítulo 50, versículo 26, e após o santo morrer, foi enterrado num caixão do Egito. Vamos lá então. Êxodo capítulo 3, Deus vê, Deus ouve e vai agir. E aos desobedientes, todas as pragas escritas virão sobre ele. Livro de Levítico. Vamos lá então, Deus vai falar contigo aqui hoje, hein? Livro de Levítico, capítulo 10. Nadab e Abiú morreram porque deram uma talagada no vinho e bateram as botas. Livro de Levítico, capítulo 18, do 1 até o 30, nos fala acerca de casamentos ilícitos e de uniões abomináveis. Livro de Números nos mostra que há ventos de bênção que vem do Senhor, e nos fala também da muda jumenta que profetizou com voz humana. Eu vou acelerar para poder ganhar tempo. Livro de Deuteronômio nos diz assim: Deus trazendo lembrança
e dizendo: eu sou o vosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Meditai nas minhas leis, porque o próprio Deus, Ele é o nosso rei, e a sua lei é um fogo. Livro de Josué nos diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E o sol e a lua se deteve e parou, para que viesse assim a dar vitória ao servo de Deus. Livro de Juízes nos fala de um anjo que veio repreender ao povo que tinha entrado para o caminho errado, e nos fala dos juízes que temeram a Deus, e antes de qualquer situação, de dar até o fato ao julgamento, Otiniel, Iude, Zangaja, Dião, Jefité, Tolá, Jair, Ebizá, Elon, Ebidom, Sansão e a juíza Débora, eles julgavam retamente o povo de Deus, de acordo com a vontade do Criador. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. E Ruth disse para sua sogra: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde tu fores, ali eu estarei, e eu vou trabalhar ao campo. 1 Samuel, capítulo 2, nos diz assim, o próprio Deus falando: os que me honrarem, eu honrarei, porém os que me desprezarem serão envelhecidos. 2 Samuel, capítulo 6, e nos diz assim: um homem querendo aparecer, tocou na arca e foi fulminado. Entrou na história. Como ele estava querendo entrar na história, então ele entrou na história. Em 2 Samuel, continua dizendo acerca de uma árvore que agarrou no cabelo de Absalão, ou Absalão ficou agarrado numa árvore, e ali ele pereceu. 1 Reis nos diz acerca de guardar os estatutos de Deus, os juízos, os mandamentos, testemunho, como está escrito na lei de Moisés. Em 2 Reis nos diz acerca de Elias, que orou e fogo desceu do céu e consumiu 2 exércitos, e o terceiro exército veio com medo de ser consumido também. Vamos continuar, hein? Isso é só umas pinceladas que nós estamos te dando aí, do Gênesis até o Apocalipse. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. E então Satanás se levantou contra Israel, e se todavia numerar o povo, e Deus o repreendeu, e propôs que Davi viesse a escolher 3 sentenças, dessas 3 viesse a escolher uma: 3 anos de fome, 3 meses, os seus inimigos contra ele, ou a peste e o anjo do Senhor tocando no próprio povo de Deus, por causa da desobediência de um homem. 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 19, a festa do inferno estava pronta, porque o povo estava sem Deus, sem sacerdote e sem lei. Esdras, capítulo 7, versículo 10, o sacerdote Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir os mandamentos de Deus, para que viesse assim ensinar ao povo os mandamentos, os estatutos e a lei do Senhor. Neemias, capítulo 8, versículo 9, o próprio Neemias começou a ensinar o povo e dizia para o povo: este dia é dia de consagração ao vosso Deus. Pelo que o povo lamentou e chorou, porque todo o povo, ouvindo as palavras da lei, começava a chorar. Vamos dando continuidade, vou te dar do Gênesis até o Apocalipse. Esté, capítulo 3, versículo 15, por causa de uma lei maldita e mal formulada, toda a cidade de Suzã estava confusa com essa nova lei. Jó, capítulo 1, versículo 7, de onde vem Satanás? E ele responde: de rodear e passear pela terra. Observaste tu o meu servo Jó? E ele disse: sim, observei, porque a vida dele é só essa, é só observar para querer fofocar. Salmos, capítulo 19, do versículo 7 ao 14, a lei do Senhor é uma lei perfeita e refrigera a alma, e em os guardar há uma grande recompensa. Provérbios, capítulo 15, versículo 24, o sábio olha para cima para se desviar do inferno que está embaixo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, o que já foi, foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Isaías, capítulo 57, versículo 4, de que fazei o vosso passatempo? Contra quem escavareis a boca? E deitai para fora a vossa língua. Cuidado, linguarudo, a tesoura vai passar. Jeremias,
Jeremias capítulo 6, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas. Eles não gostam, porque estão enquadrados. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados. Ezequiel, capítulo 2, do versículo 9 ao 10. E então eu vi, eis uma mão que estava estendida para mim, e eis que nela estava um rolo, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações, suspiro e ais. Daniel, capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Osés, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Obadias, capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Jonas, capítulo 1, versículo 7. Por causa de que nos sobreveio todo este mal. Um só homem, fora da direção, fugindo de um mandato e de um chamado, causou mudanças climáticas no vento, no mar e no grande peixe, que o peixe ficou irado. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegra a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Abacuque, capítulo 1, versículo 4. A lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida. Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 3, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Diz o Senhor, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este para mim um tição tirado do fogo, um homem segundo a menina dos meus olhos? Malaquias, capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus é uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os defraudadores da palavra, e todos aqueles que pervertem o direito do jornaleiro, da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não teme ao Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus é contra eles. Agora vamos ao Novo Testamento. A graça, a verdade e os evangelhos. A graça, a verdade e o evangelho eterno. Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 19, que nos diz assim a palavra do Senhor: não vim destruir a lei e os profetas, mas para cumprir a palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, do versículo 7 ao 13. Os demônios clamaram a Deus, implorando a Jesus, porque o chefe deles perdeu na tentação dos 40 dias no deserto. Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Um rico faz um pedido dentro do inferno, e o seu pedido é negado, e ele ouve a voz que diz: tarde demais para ser pregador, tarde demais. João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, pois cuidai de ter nela vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos, e não aguardaram no juízo final, Deus acerta com todos vocês. Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará Satanás em breve, debaixo de vossos
vossos pés. Fique tranquilo, porque o miserável do inferno vai ficar com a cabeça rachada, arrebentada, estourada, explodida, e Deus vai vos dar vitória. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e beber o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e não podeis ser participante da mesa dos demônios. Vigiai, porque você está dividido. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra, visível e invisível. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera no mundo. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto, e que nada podemos levar dele. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, em moral e numa conduta familiar estável. Tito, capítulo 2, versículo 8. Tenha uma língua sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Filemão, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Eu, Paulo, já estou velho, e agora como prisioneiro de Cristo, num bom sentido em que você possa entender. Saudai a todos os irmãos por mim, porque o meu tempo eu cumpri. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Porque este justo habitava entre eles e afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas desses homens ímpios. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 3 João, capítulo 1, versículo 11. Amados, não sigai o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixando a sua própria habitação, o reservou na escuridão e em prisão eterna até ao juízo daquele grande dia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E vi um anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória. Versículo do Gênesis
até o Apocalipse, Antigo Testamento, a lei, os estatutos, é muita coisa, irmão. Te garanto que se o fofoqueiro se dedicar à palavra, ele não vai dar tempo para fofocar, só para pregar. Porque o Antigo Testamento, irmão, tem ali a lei, os estatutos e o mandamento de Deus. E o Novo Testamento tem ali a graça, a verdade e os evangelhos, que são o evangelho eterno. É muito assunto, irmão. Para mim falar esses 606 versículos agora, chega, minha garganta tá queimando. Eu não vou mentir não, mas minha garganta tá aqui queimando, os meus olhos tá rodando aqui, eu tô meio aéreo, mas eu ainda tô segurando aqui de pé, irmão. Como que eu vou ter tempo para falar da vida dos outros? Isso é falta de Bíblia, falta de oração, falta de monte, falta de consagração, falta de ir à igreja, falta de buscar o Criador. Isso é falta de se converter! Ai, meu Deus, dá mais um pouquinho de fôlego. Do Gênesis até o Apocalipse, foram 66 versículos que eu acabei de falar. Você ouviu do Gênesis até o Apocalipse, de cada capítulo um versículo, de cada livro uma palavra, em cada sentido das Escrituras, a voz de Deus falou com você. Como pode um ser mortal querer se levantar contra a divindade suprema, contra a autoridade máxima, contra o Criador que tudo fez? Tudo está na mão de Deus, tudo está na mão de Deus. Este dia está sendo um dia memorável a esse Deus. Está sendo um dia memorável ao Rei que é Deus, ao Príncipe que é Jesus, ao Administrador Celeste, intercessor pelas nossas vidas que é o Espírito Santo, e aos nossos irmãos, os seres angelicais que nos guardam. Irmão, muito livro para se falar, muito livro. Irmão, se levantar contra o Criador, irmão, é dormir hoje e acordar no inferno. Nunca parou para meditar nisso não? Se levantar contra a divindade suprema, irmão, é dormir hoje e acordar no inferno. Quem é o ser humano para querer determinar o que Deus tem que falar? Deus fala como Ele quer, a hora que quiser, do jeito que Ele sente falar. Quem é o ser humano? Não pode pôr outro fundamento. Não pode. Nem outra patologia sexual. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá gravando, depois você vai voltar tudo de novo pra você ouvir. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Imoralidade, abominação, incesto, confusão, luxúria, valores invertidos e desvio da conduta humana. Isso não faz parte do currículo do Criador. Isso faz parte dos homens imorais, de Satanás e dos demônios. E da Dona Mão, que gosta de andar de cavalo amarelo. Irmão, se eu fosse falar mais aqui, irmão, via mais. Miserável do inferno deve estar tomando um xaropopão. Como é que é como é que é o nome daquele xarope lá? Xarope e xaropopão. Sei lá que nome de xarope é esse. É o xarope do inferno mesmo. Porque depois desses dois versículos, dos 66, irmão, os dois versículos que ele ouviu de novo, tá com dor de cabeça lá no inferno. É? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Antigo Testamento. E o Novo Testamento, Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Uma hora dessa ele tá lá no inferno. Ai, não acredito, tem que lembrar de sair de novo. Porque ele sabe, irmão, que ele vai estar com a cabeça ferida, com a cabeça esmagada, com a cabeça arrebentada, vai explodir o quengão dele e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre junto com os demônios. Uma hora dessa o demônio veio correndo para trazer um xarope para ele. O que foi, patrão? O senhor tá triste? É, profecia, tá sendo lembrado agora lá na terra. O pregador tá falando lá de novo. A Zona Oeste toda e os ouvintes da palavra estão tudo relembrando da profecia. A profecia do cabeça arrebentada. Poderia até te dar mais 7 versículos aqui. Não se turba não. Isso aqui é só um estudo histórico. Uma narrativa extra para você. Vou verbalizar aqui uma curiosidade. Eu meditei lá nos livros apócrifos. Fui lá meditando aqueles 7 livros. E lá também se encontra advertência lá também. Se encontra lá também advertência. Você quer ver? Ó, no livro de Tobias, capítulo 14, versículo 6. Ó, está próxima a ruína de Nínive, porque a palavra de Deus não falhará. Tudo será reconstruído através da palavra de Deus. Livro de Tobias, capítulo 14, versículo 6. No livro de Judite, nos fala de um marechal, uma autoridade do exército da Síria, Holofernes, que se levantou contra a divindade suprema, se levantou contra Deus, e Deus o tocou com uma ferida mortal. Só por questões de curiosidade, hein, falava, vigia, hein. 1 Macabeus, nós lemos lá também, um outro homem lá que se levantou contra a divindade, contra o Deus que fez o céu e a terra, e Deus o feriu. E segundo o que está naquele livro histórico e apócrifo, a boca daquele homem se travou, e ele morreu fulminado. É o que diz lá, Brincar com a divindade, até lá diz, o perigo que tem, brincar com o Criador.
Aqui em segunda, é só por questão de curiosidade, hein? Em segunda Macabeus, no conto histórico, ali diz de uma tal autoridade também, que levantou a voz contra o Criador. Irmão, a morte desse aqui foi terrível. Segunda Macabeus, capítulo 9, do 1 até o 29. Ali diz naquele conto histórico que aquele homem se levanta com uma arrogância tão grande contra Deus, um homem que se achava acima de toda a natureza. Ali diz que Deus o feriu com uma ferida mortal, que o seu corpo começava a fervilhar, bichos começavam a sair pelo seu corpo, e a carne começava a cair, as carnes começavam a cair no chão, e ele, antes de morrer, ele testemunha dizendo, todo esse mal me sobreveio, porque eu fui mexer com os santos e com a divindade suprema, com o Deus que fez o céu e a terra. E caiu por terra. No livro de sabedoria, daqueles livros históricos, nos fala também do fenômeno da natureza. Sabedoria 16, do 15 ao 20, que os ímpios eram perseguidos naquela época com fortes chuvas, saraiva, fogo, com fenômenos sobrenaturais da natureza. No livro de Baruque, naquele conto histórico também diz, Baruque capítulo 6, do 59 ao 72, nos fala ali acerca do fenômeno da natureza também, perseguindo os homens imorais. E no outro livro também histórico, no livro Eclesiástico, capítulo 7, do 18 ao 19, nos conta acerca dos homens, tanto salvo ou não salvo. O fim de todos nós é ser coberto de bichos, de fogo e apodrecer. Está do outro lado da Bíblia. E depois diante de Deus. Foram 7 livros que eu te dei. 7 livros históricos. Estão fora da Bíblia Sagrada. Que é Tobias, Judite, 1 Macabeu, 2 Macabeu, Sabedorias, Baruque e Eclesiástico. No livro de Daniel, eles acrescentaram mais 2 capítulos, que fala a história de Susano e a história de Bel. Em observação, teve um dos livros, que é até na Bíblia Sagrada, que se diz Obadias, lá naquele contos históricos está dizendo Abadias, uma inversão de nomes, mas que tem um sentido no mesmo tom. Isso aqui foi só uma breve meditação que eu meditei naqueles livros históricos que está lá. Encontramos algumas contradições, mas como eu li no espírito, não li na carne, algumas coisas deu para mim entender. É o que está faltando. Para você está faltando é isso, é ler no espírito. Enquanto você estiver lendo na carne, tu não vai entender nada. Você vai até dizer, com desculpa para não ler a Bíblia, irmão, a letra mata. Lógico, está na carne e vai matar. A letra mata, mas o espírito vivifica. É muito livre, irmão. Tem gente que está perdendo tempo na terra. Sério, está perdendo tempo na terra. Só vive do que não presta. Deus chamou ele e ela para viver conforme a palavra de Deus, pregando, anunciando, sendo diferente, mas sempre faz outra coisa errada. E você sabe que falei aqui, irmão, do Gênesis até o Apocalipse, 66 versículos, mais 7 que eu te dei, mais 7 versículos daquilo que eu li nos livros históricos apócrifos da autoria de outro livro. Não é muito assunto, não é assunto, não é, o profeta Elias? É muito assunto, irmão. É muito assunto, irmão. Para se verbalizar ali, trocar conhecimento. Pra que eu vou trocar conhecimento com fofoca da vida dos outros? Que a Bíblia diz que não vai acrescentar em benefício nenhum. A Bíblia até diverte dizendo assim, ó, aqueles que inventam, vai inventar, serão herdeiros dos ventos. Provérbios 11, 29. Essas são as palavras de hoje. Medite nas Sagradas Escrituras. É uma próxima oportunidade. Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje, sempre e até a consumação dos séculos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Espírito Santo é meu consolador e intercessor, só tenho que confiar e acreditar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vos abençoe e procure uma igreja mais próximo da sua casa. E ali congregue e seja feliz com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e que os anjos celestiais possam vos guardar, o que vai ao seu redor e o que vem na retaguarda. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.